Olá, meninas! Vamos relembrar o que a gente aprendeu no nosso mini curso de crochê. Então, a gente aprendeu a ler gráfico, né? Igual esse aqui que eu tenho aqui. Então, a gente aprendeu a ler gráfico e a gente aprendeu os pontos principais do crochê. E são os 5, né? O correntinha, ponto baixo, baixíssimo, meio alto e o ponto alto. Esses são os pontos base crochê. Eles não mudam, eles apenas têm algumas alterações e algumas modificações, mas eles não mudam, serão sempre esses pontos, tá certo? A gente aprendeu também a conhecer os fios, a conhecer os acessórios que a gente usa, a agulha, né? O material que a gente usa para fazer nosso trabalho de crochê. Enfim, a gente teve um aprendizado muito amplo. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente já viu, né? Dos pontos trabalhados que a gente já viu. Eu vou mostrar para vocês aqui quais foram os pontos que a gente viu de uma forma mais específica, de uma forma que vocês consigam depois vendo o vídeo e refazendo, né? Tirando as dúvidas de vocês, tá bom? De início, a gente aprendeu a fazer como a correntinha. Então, foi o nosso primeiro ponto. Aqui eu tenho o meu fio do rolo. Esse fio aqui é o fio Duna, eu vou estar utilizando ele. E a agulha número 3, que é a agulha específica para ele, tá bom? Então, aqui a gente vai aprender a fazer o Ezinho. Como é que faz o Ezinho? Tem gente que já faz direto, assim, ó. Cruzou o fio aqui. Então, venho aqui por dentro, ó. E puxo. Pronto, fiz o Ezinho. Mas tem gente que faz de outra maneira. Então, aqui, ó, tem a ponta do fio, cruzo o fio do rolo no meu dedo, faço um X, venho com a agulha por dentro e puxo o fio do rolo e travo aqui. Então, essa tá feita nossa laçada inicial, tá certo? Então, dessa maneira que a gente faz, tanto direto, ó, usando a mão, puxa aqui, puxa esse fio que vem do rolo e já faz o Ezinho, tá certo? Então, assim a gente trabalha dessa maneira. Depois do nosso laçado inicial que a gente fez, a gente vai trabalhar ponto baixo. Então, o que a gente fez? A gente fez a laçada inicial, vamos fazer aqui 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tô fazendo aqui 10 correntinhas. Lembra que eu falei com vocês que toda vez que a gente fizesse tô tentando focar aqui. Ó, a gente fez 10 correntinhas. Toda vez que a gente vai virar o trabalho, a gente faz uma correntinha a mais. Pra quê? Pra dar a nossa página de virar, né? Pra nos auxiliar. Então, se eu tenho 10, todas as minhas carreiras vão ser com 10, tá? Então, toda carreira que eu subir daqui para diante tem que ter 10 pontos, porque senão fica um trabalho desigual. Então, aqui, ó, a gente fez 10 correntinhas. Se você virar, você vai notar que ela tem uma curvinha aqui atrás, então facilita também para você contar, tá vendo, ó? Essa nervurinha aqui, ó, você pode contar por ela também. Mas o ideal é você contar por aqui, ó, tá vendo que elas têm esse espacinho aqui no meio, ó? Então, aqui é sinal que já vem uma laçada, então aqui já conta como uma correntinha, tá? Então, pra gente virar nosso trabalho, a gente vai fazer mais uma. Então, fizemos 10, mais 11. Então, vamos virar. Se fôssemos fazer ponto meio alto de início, a gente já ia fazer mais 2. Se fosse ponto alto, iríamos fazer mais 3. Então, seria 10 mais 3, 13. Porque o ponto seguinte é o que vai fazer com que a gente vire nossa peça. No caso aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo, então, só uma mesmo a mais, certo? Fizemos aqui nossa última correntinha, ficamos com 11. Vou vir aqui no ponto de trás, no caso, o 10º, tá vendo? Esse aqui é o 11 e esse é o 10º. E vou enfiar minha agulha, vou lá no rolo e puxo o fio. Puxei o fio, fiquei com 2 laçadas e fecho, tá vendo? Novamente, venho aqui no próximo, aqui é o próximo. Coloco aqui minha agulha, puxei o fio do rolo, fiquei com 2 laçadas, tá vendo? E agora, puxo lá e fecho.
novamente. Então, para cada pontinho desse, a gente vai fazer um ponto baixo. Puxei, fiquei com 2 laçadas, vou lá e fecho. Novamente. Ó, puxei, fiquei com 2 laçadas e fecho. Olha só, vem aqui, ó. Puxei, fiquei com 2 laçadas. Que eu puxei, veio só o fiozinho fininho. Então, venho aqui, refaço. Venho, puxei e fecho. Venho, puxei. Nota que no ponto baixo a gente fica sempre com 2 laçadinhas na agulha, tá vendo, ó? 1, 2. Então, eu vou lá e fecho tudo, ó. Tá vendo? Coloco a minha agulha no ponto base, puxo, fico com 2, vou e puxo tudo. Tá vendo? Ó, fiquei com 2, vou e puxo tudo. Esse é o nosso ponto baixo. Ó, novamente. Pronto. Fizemos aqui nossos 10 pontos baixos. Quer ver como tem 10? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O ponto que a gente fez aqui é esse ponto aqui, bem no cantinho, ó, que a gente fez pra virar, pra nos dar essa laçadinha aqui, que é nosso 10º ponto, tá? Então, toda vez que a gente vai fazer uma peça, a gente tem que fazer o complemento. Se eu fosse iniciar com ponto alto, eu faria mais 3. Se fosse meio alto, eu faria mais 2, tá certo? Como foi ponto baixo, então fiz só mais uma, tá? Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar ponto meio alto. Então, para fazer o meio alto, a gente vai fazer 2 correntinhas. 1, 2, tá vendo? Vou virar o trabalho, olha só, virei aqui. Nota que aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um ponto baixo, então a gente já fez o ponto meio alto em cima desse ponto. Por quê? Porque as correntinhas, elas contam como meio ponto alto. Então, aqui eu vou laçar o fio, tá? Lacei, vou vir no próximo, ó. Vou fazer, puxar um fio, vou ficar com 3 na agulha, tá vendo que aqui tem 3, ó? Ó, se você contar aqui, ó. 1, 2, 3. Vou laçar o fio aqui e vou puxar tudo. Ó, tá vendo? Novamente, lacei. Vou lá no meu ponto de base. Aqui embaixo, a gente tem que pegar essas 2 laçadinhas por baixo, ó, tá vendo? Por baixo dessas 2. Puxa o fio e fica com 3 laçadas na agulha. Puxei tudo, tá vendo? Passei por baixo de tudo. Novamente, lacei. Fui lá, peguei por baixo, ó. Puxei o fio, fiquei com 3. E lacei tudo, novamente. Vamos lá, ó. Puxei tudo. Esse é nosso meio alto, tá? Nosso meio alto. Então, a gente vai fazer 10 meio alto, que é o nossa basezinha aqui, até o final. Então, lacei, veio aqui no ponto, puxei tudo. Novamente, lacei, venho aqui, puxei tudo. Lacei aqui, puxei tudo. Quando você pega o ritmo, você já não consegue mais parar, você já faz automaticamente. Então, aqui, ó, laçou, puxou tudo. Aqui, ó, tá vendo que aqui é aquela curvinha que a gente fez do ponto baixo para virar? Aqui tem um ponto, tá? Então, aqui não acabou, então a gente tem mais um. Porque se a gente contar aqui, a gente tem só 9, ó. 3, 6, 9. Então, precisamos completar o 10. Então, vamos laçar o fio. Vamos vir aqui, ó, bem no cantinho aqui, pegando esses 2 fiozinhos. E vamos fazer nosso último meio alto. Pronto. Fizemos nossa carreira de meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer ponto alto. Para fazer o ponto alto, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Porque essas 3 correntinhas, viramos, ela já conta como nosso ponto de cima desse aqui. Tá vendo que aqui tem um meio alto? Então, essas 3 correntinhas já conta como esse ponto, para que a gente não tenha aumento aqui. Então, fizemos o ponto, as 3 correntinhas, já é o nosso primeiro ponto alto. Laço o fio, venho aqui no próximo, ó, tá vendo?
puxo, fiquei com 3, né? Vou tirar 2, porque a gente vai trabalhar ponto alto, e tiro 2, tá vendo? Laço, puxo o fio, ficou com 3, tiro 2 e tiro 2. Esse é nosso ponto alto. Laço, puxo o fio, fico com 3, tiro 2, tiro 2. Novamente, laço, tiro 2, tiro 2. Laço, puxo, tiro 2, tiro 2. Então, essa é a nossa sequência de ponto alto. Nosso ponto alto, ele é parecido com o meio alto, porém, a gente tira os 2 primeiro, ó. Se a gente fosse fazer meio alto, era só puxar tudo, mas a gente tá fazendo ponto alto, então a gente vai tirar os 2 e ficar com 2. Depois, tira os outros 2, tá vendo? Tiro 2, puxo 2, fico com 2, novamente. Chegamos aqui, lembra que aqui a gente tem 2 correntinhas, 1, 2. Olha só. Se contarmos os pontos, temos 3, 6, 9. Por quê? Porque as correntinhas aqui, elas contam como um ponto também. Então, eu preciso fazer um ponto aqui em cima. Vou contar 1, 2. Na segunda correntinha, eu vou fazer o meu ponto alto. E fica bem no pezinho aqui, ó. Então, aqui eu faço mais um ponto alto. Completou as 10. Tá vendo que a carreira, ela fica sempre igualzinha? Ela não fica encurvando. Se você emendar um ponto no outro, ela não fica encurvando, tá? Então, observa sempre isso. Próxima carreira, a gente vai fazer o baixíssimo. Como que é feito o baixíssimo? A gente vai virar nosso trabalho. No baixíssimo, a gente não faz correntinha, a gente trabalha direto, tá? Não tem correntinha, não tem aumento, não tem nada, é só o ponto corrente mesmo. Como? Vou vir aqui com minha agulha, ó, dentro do primeiro ponto, vou lá puxar o fio. Não vou ficar com 2 correntinhas, vou passar direto. Olha só. Puxei e passo direto, tá vendo? Novamente, venho aqui, coloco minha agulha, puxo o fio e passo direto. Coloco minha agulha, puxo o fio e passo direto. Esse é nosso ponto baixíssimo, tá vendo? Esse baixíssimo, ele geralmente é usado para fazer acabamentos em peças, fazer detalhes, tá? Novamente, coloco minha agulha, puxo o fio, passo direto. Coloco minha agulha, puxo o fio, passo direto. Coloco minha agulha, puxo o fio, passo direto, tá? Se você ficou ainda com dúvida, volta o vídeo e vai ver onde você tá com a dúvida e tira a sua dúvida, tá vendo? Fiz o último ponto em cima da última correntinha aqui, ó, pra gente poder ficar com 10 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Então, esse foi o nosso trabalho que a gente fez com os 5 pontos base do crochê. Se vier mais algum ponto daqui, vai ser apenas aumentos, diminuições, pontos fantasias. Mas esses são os pontos base, tá bom? Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu já vou mostrar para vocês, nessa peça mesmo, como é que a gente faz aumento de ponto, tá? O que é um aumento? É a gente trabalhar um ponto no mesmo lugar a mais. Então, vamos ver aqui, eu vou fazer ponto alto. Vou subir aqui 3 correntinhas, nesse trabalho mesmo. Fiz 3 correntinhas. Nesse mesmo lugar aqui, eu vou fazer um aumento. Como? Eu vou laçar meu fio bem no pezinho aqui desse ponto, ó. Eu vou fazer outro ponto alto. Tá vendo? Ó, 1, 2. Fiquei com 2 pontos no mesmo lugar, no mesmo ponto de base, que é assim que a gente chama. Repara que aqui, ó, a gente tem essas correntinhas e tem a correntinha do baixíssimo. Então, você pode trabalhar pegando as 2 correntinhas do baixíssimo lá atrás, ou somente esses 2 aqui, tá? Tá vendo? Fica opcional. Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui pegando esses aqui de trás. E vou trabalhar aqui ponto alto nessa carreira toda. Então, vou fazer aqui, serão 12 pontos altos, porque a gente tá trabalhando aumento. Então, fiz um aumento aqui no início, que foi no primeiro ponto, eu fiz 2 pontos, então, fiz um aumento, tá? No final da carreira, eu vou fazer outro aumento, ó, como a gente tá trabalhando aqui ponto alto, então, vamos fazer ponto alto aqui na carreira toda. Tô acelerando, porque esse aqui a gente já aprendeu
atrás, né? Então, aqui é só fazer ponto alto, tá? Estou aqui acelerando, pra mim não ficar muito grande esse vídeo. Aqui, ó. Tá vendo o detalhe que fica do ponto baixíssimo? Então, é esses detalhes que dá na peça. Cheguei aqui no início, lembra que a gente fez 3 correntinhas para fazer o ponto alto? A gente vai trabalhar nelas também. Só que a gente vai fazer aumento aqui. Então, eu vou fazer o primeiro ponto alto aqui na terceira correntinha, bem no pezinho aqui do ponto. Fiz um ponto alto. E vou fazer mais outro ponto alto. O que isso nos dá um aumento de ponto. Tá vendo? Que já começa a ganhar canto. Olha só, ele vai ganhando canto. Então, aqui, fiz os 10 pontos e um de cada lado. Então, tive um aumento nas laterais. Então, fiz um ponto aqui e um ponto aqui. Então, tive aumento, 2 aumentos, no início e no final. Vamos fazer mais uma vez. 3 correntinhas, que é a altura de nosso ponto alto. O aumento, ele é feito no mesmo ponto que a gente fez a correntinha, tá? Se eu não tivesse fazendo aumento, eu ia pular pro próximo, não ia fazer aqui, mas nesse aqui. Mas como a gente quer um aumento, a gente vai fazer só aqui. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto, um ponto alto. E vou fazer aqui um aumento no meio, aqui, ó. Fiz um ponto aqui. E 2. No mesmo lugar, fiz 2 pontos, tá? Vou fazer aqui ponto sozinho. 1, 2, 3. Vou fazer 4 pontos sozinho. E no próximo, a gente faz outro aumento. Aqui, ó. 1. E 2. Fiz um aumento no mesmo lugar, tá vendo? Se você notar, ó, tá vendo que aqui dá pra perceber que você tem 2 pontos no mesmo lugar? Olha só. Tipo um Vzinho. Isso a gente chama de aumento. Então, fiz um aumento aqui no início. Fiz 2 pontos sozinho. Fiz um aumento aqui. Fiz 4 pontos sozinho e fiz outro aumento. Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos sozinho novamente, ó. 1 e 2 sozinho. E no final, que serão as 3 correntinhas que a gente subiu aqui, ó, a gente vai fazer mais um aumento. Fizemos aqui o nosso aumento. Pra lavar. Então, aqui a gente teve 3, 4 aumentos, né? Fizemos um aumento aqui no início, um aqui bem no próximo início, um no meio aqui, ó, e outro aqui no final. Então, a gente teve vários aumentos aqui. O que a gente fez? Ficou com 3, 6, 9, 12, 15, 16 pontos. Tá vendo que nossa peça já mudou? Então, se a gente for trabalhando aumentos e aumentos e aumentos, a nossa peça ela vai só aumentando no final ou no meio. Então, é preciso estar atento ao gráfico para isso. Porque se eu quero aumentar nas laterais, eu vou trabalhar aumento só nas laterais. Se eu quero aumentar no meio, eu vou trabalhar aumento só no meio, tá? Vamos fazer o seguinte, nessa próxima carreira, a gente vai fazer diminuição. Eu vou ensinar para vocês como diminuir. Se aqui a gente fez aumento, nessa próxima a gente vai diminuir. Vamos iniciar com 3 correntinhas, novamente, que é a altura do nosso ponto alto. Não vou fazer ponto aqui, igual eu fiz nessa carreira atrás. Eu vou fazer no próximo, porque se eu fizer aqui, eu vou estar aumentando, e a gente quer diminuir. Então, a diminuição já começa aqui. Então, eu vou pular pro próximo ponto e já faço um ponto alto. Tá vendo? Nota que ela já deu diferença, ela já não tem aquele cantinho de 2 pontos aqui. Vamos fazer um ponto alto, outro ponto alto. Nesse próximo, vamos fazer uma diminuição de ponto. Como? Vou fazer um ponto alto, vou tirar 2, porém, não vou finalizar. Vou laçar o fio novamente, vou vir no próximo ponto aqui de base, vou puxar o fio, vou tirar 2, e agora eu fiquei com 3. Só que eu tenho 2 pontos inacabados, então agora eu vou puxar tudo, tá vendo?
o que vai fazer com que eu fique aqui, ó, com um ponto só. Que na próxima carreira que eu vier trabalhar, aqui não vai contar 2 pontos, vai contar só um. Então, isso é nossa diminuição no ponto alto aqui, ó. Ponto baixo também é da mesma forma. Então, essa diminuição, tá vendo aqui, ó, se você reparar aqui, a gente tem 2 pontos aqui, tá vendo? 1, 2, ó. Só que eles foram inacabados, porque eu finalizei uma laçada só, o que me dá somente um ponto na próxima carreira, tá vendo? Laço o fio, vou vir pro próximo, eu vou fazer aqui ponto alto sozinho, novamente, ó. Ponto alto sozinho. Vamos fazer outra diminuição. Laço, vou vir aqui, ó, puxo o fio, vou tirar 2 laçadas, tá vendo? E não finalizo. Laço novamente, vou vir aqui, puxo o fio, tiro 2 laçadas e vou ficar com 3. E agora eu vou tirar tudo. Então, fizemos uma diminuição novamente, tá vendo? Laço o fio e faço ponto alto normal. 1, 2 e 3. Aqui a gente vai fazer outra diminuição, tá? Então, aqui, ó, fazer aqui uma diminuição. Lacei o fio, puxei, fiquei com 3, tirei 2. Lacei novamente, coloquei aqui, puxei, fiquei com 4, tirei 2. Agora, tiro 3. Olha só, fiz outra diminuição, tá vendo? E vou fazer aqui 2 pontos, que são nossos pontos finais. Nesse último ponto, a gente não trabalha 2 no ponto, a gente vai trabalhar só 1, porque a gente não quer mais aumento, a gente tá diminuindo. Então, aqui eu vou trabalhar só 1. Olha só, tá vendo? Que a nossa peça, ela manteve aqui. Então, aqui a gente aumentou e aqui a gente diminuiu. Mas se diminuir os pontos, não diminuir a carreira, agora não. Se a gente continuar diminuindo, ele vai atrofiar, ele vai fechar, entendeu? Então, assim, a diminuição é pra gente, por exemplo, eu fiz pontos e preciso diminuir um canto, uso a diminuição. Fiz pontos a mais, diminui, tá? Então, aqui, ó, se embaixo a gente tinha 16, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 16, em cima a gente permaneceu, quer ver? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Por que 15? Ó, 3, 6, 9, 12, 15. Porque a gente fez três diminuição. Aliás, 4. Quer ver? Não, 3, tá certo. Fizemos 3 diminuição. Então, cada vez que a gente diminui um ponto na carreira de cima, tá? Quer ver, ó? Fazer aqui 1, 2, 3. Não faço aumento, porque o aumento aqui é no início, não faço. E vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. Ó. Novamente. Esse ponto aqui, ó, foi o ponto que a gente fez a diminuição no ponto passado, na carreira passada. Tá vendo aqui, ó? Se eu abrir aqui, eu vou ver que eu tenho 2 pontos, mas aqui só vai me dar espaço para 1. Então, essa foi nossa diminuição, entendeu? Ó, vou fazendo aqui ponto alto, novamente, outra diminuição aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma diminuição e a gente vai trazendo. Terceira correntinha, já consegue memorizarem que aí tem 3 correntinhas. Olha aqui, ó, tá vendo? Que permaneceu a quantidade de pontos, olha só. Então, aqui onde eu tinha aumento, eu fiz diminuição. Onde tinha diminuição, eu mantive o ponto. Tá até parecendo um bulizinho, olha só, bonitinho, tá vendo? Olha. Quando a gente diminui e mantém os pontos, ele mantém os pontos iguais. Quando a gente aumenta, ele aumenta os pontos. Se eu usar aqui para diminuir, vamos lá. Como é que fica? Vou fazer aqui 3 pontos altos. 3 correntinhas. 2 pontos altos. 3 pontos altos. No próximo aqui, eu vou fazer uma diminuição de 2 pontos. 1 e 2. Fiz uma diminuição, certo? Faço 2 pontos altos
Um sozinho, sem diminuir, sem aumentar. E 2. E novamente outra diminuição. Laço, venho aqui, fico com 3, tiro 2, não finalizo. Laço, tiro 2, fico com 3 e finalizo. Nossa diminuição. Faço 2 pontos sozinho, 1, 2. Aqui, se eu, no final, se eu fizer uma diminuição, eu acabo com a peça. Então, eu vou continuar fazendo pontos aqui, ó. Fazer mais 2 pontos. Um aqui e outro em cima da correntinha. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo que a nossa peça já começou a emborcar? Por quê? Porque a quantidade de ponto aqui diminuiu mais. Então, ela começa a emborcar. Se eu diminuir mais, ela vai fechando. Ela vai fazendo isso, ó. Então, quanto mais diminuição eu uso, mais eu fecho a peça. Então, aqui, se eu fosse usar para fazer um detalhe em cestinho, já estaria ótimo. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3 diminuição, tá? Então, para cada ponto aqui, eu diminuí 1, tá certo? Então, é isso que a gente faz. Vou aqui fazer o fechamento. Como que eu faço isso? Venho aqui, puxo o fio todo, ó, e corto. Então, aqui a gente finalizou nossa peça. Puxa esse laçada pra dentro pra travar aqui. Tá vendo? Nossa peça aqui tá feita. E aqui eu uso a minha agulha para poder fazer, esconder esse fio no meio dos outros. Ai, eu não consigo aqui. Coloquei aqui a agulha, aqui que a gente vai fazer? A gente vai esconder esse fio aqui de trás dos pontos, ó, dentro dos pontos aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? E aqui a gente vai escondendo até a gente não ter mais visão da ponta. E não correr o risco da gente, de um momento, desmanchar a peça. Então, a gente vai escondendo aqui, ó, entre os pontos, tá vendo? Esconde aqui, usa um pontinho de cola e finaliza uma peça. Então, é isso, tá?